Olá, que bom ter você aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, sempre gera muita curiosidade. A tradução da Bíblia que as testemunhas de Jeová usam. A grande questão que muitos levantam é: será que essa Bíblia foi modificada para se encaixar no que elas já acreditavam? Bom, vamos analisar juntos o que a nossa fonte diz para a gente entender essa história direitinho. Essa é a pergunta que está no centro de tudo, não é mesmo? É uma acusação bem séria pensar que um grupo poderia alterar a palavra de Deus para apoiar as suas próprias ideias. E é exatamente essa questão que a gente vai examinar agora com bastante calma e atenção aos detalhes. Mas olha que interessante, a fonte que a gente está analisando vira esse jogo completamente. A informação que ela traz é que as crenças vieram antes e foram baseadas no estudo de várias traduções da Bíblia que todo mundo já usava na época. Isso muito antes delas terem a sua própria versão. Vamos ver como essa linha do tempo funciona na prática. Para a gente entender bem o argumento da nossa fonte, a cronologia é fundamental. É como montar um quebra-cabeça. A gente precisa colocar as peças no lugar certo. Então, primeiro vamos ver como as doutrinas principais já estavam bem estabelecidas décadas antes de a tradução delas existir. Prestem bem atenção nessas datas. Em 1882, já existiam publicações com as crenças centrais, como o que elas entendem sobre a Trindade e o inferno. Já a produção da Bíblia delas, a tradução do Novo Mundo, só foi começar em 1950. Ou seja, tem aí uma diferença de quase 70 anos. O ponto principal aqui é este: a teologia dela já era sólida, já estava definida, muito antes de terem a sua própria tradução. Agora que a gente já entendeu a linha do tempo, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Vamos ver alguns exemplos específicos que a fonte nos dá para apoiar essa ideia, começando por algumas das doutrinas mais conhecidas. Olha aí, uma citação direta de uma das publicações bem antigas. Em julho de 1882, elas já declaravam abertamente que não aceitavam a doutrina da Trindade. Isso mostra que essa crença não é algo novo, que surgiu com a tradução do Novo Mundo. A pergunta que fica é: então, em que Bíblias elas se basearam naquela época para chegar a essa conclusão? A fonte aponta exatamente para estes versículos que podiam ser encontrados nas Bíblias da época. A leitura que elas faziam de textos como Deuteronômio, que diz claramente que Jeová é um só, e das próprias palavras de Jesus em João, quando ele diz "O Pai é maior do que eu", foi o que formou o entendimento delas décadas antes de 1950. Agora, vamos ao segundo exemplo: a crença sobre o inferno. De novo, lá em 1882, a mesma publicação já questionava a ideia de um tormento eterno. Para elas, essa ideia parecia contradizer o que elas liam na Bíblia. E mais uma vez, a fonte mostra os textos que elas usavam, tirados das Bíblias daquele tempo, para formar essa crença. O raciocínio é bem direto. Se Romanos diz que o pagamento pelo pecado é a morte e não um tormento, e Ezequiel reforça que a alma que pecar, essa é que morrerá, a conclusão lógica para elas era que a punição final é deixar de existir e não sofrer para sempre. Certo. Agora a gente vai entrar num detalhe fascinante. É um exemplo linguístico muito específico que a nossa fonte traz. E tudo gira em torno de um único versículo e da incrível importância de uma vírgula. Esse slide aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. Na maioria das Bíblias a gente lê: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." A vírgula vem depois de "digo", dando a ideia de que a promessa seria cumprida naquele mesmo dia. Já na tradução do Novo Mundo, a frase é: "Em verdade eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso." A vírgula muda de lugar e com ela o sentido todo. A promessa foi feita hoje, mas para ser cumprida no futuro. Uma vírgula e uma diferença gigante no significado. E aqui está o ponto central de tudo. Nos manuscritos gregos mais antigos, não existia pontuação como a gente conhece hoje, sem vírgulas, sem pontos. Isso significa que todo tradutor de qualquer Bíblia precisa tomar uma decisão: onde colocar a vírgula. E essa decisão se baseia no entendimento do contexto e da gramática. Não é algo que já vem pronto no texto original, é uma escolha de tradução. Então, por que colocar a vírgula depois de hoje? A fonte explica isso de duas formas. Primeiro, pela lógica da própria Bíblia. Jesus não foi para o paraíso naquele dia. As Escrituras dizem que ele ficaria morto e só subiria ao céu 40 dias depois. E segundo, pelo jeito de falar da época. A expressão "eu lhe digo hoje" era um modo comum de falar para dar mais peso, mais seriedade a uma promessa. Era como dizer: preste bem atenção no que estou te prometendo neste exato momento.
Para reforçar esse argumento do jeito de falar, a fonte nos lembra de um exemplo lá do Antigo Testamento, em Deuteronômio. A frase "que hoje lhe ordeno" não queria dizer que o mandamento só valia naquele dia. Significava que a ordem estava sendo dada de um jeito muito sério e importante naquele dia. Elas aplicam essa mesma lógica às palavras de Jesus ao malfeitor. Bom, depois de ver a história e esses detalhes da tradução, a fonte também explica como tudo isso é usado no dia a dia, na prática. Um ponto que a fonte faz questão de destacar é que, embora tenham a sua própria tradução, o foco não está em usar apenas ela. A informação é que, ao conversar com as pessoas, elas estão dispostas a usar a tradução que a pessoa tiver em casa, a que ela preferir, porque o importante é a mensagem, não a versão da Bíblia. Isso ajuda muito na hora de mostrar o que a Bíblia ensina. Ao final de tudo isso, a gente chega a uma conclusão bem clara, baseada no que foi apresentado. A ideia de que a Bíblia foi reescrita para se ajustar a crenças não parece se sustentar quando olhamos os fatos históricos. O que a fonte demonstra é justamente o contrário. As crenças foram cuidadosamente formadas primeiro, depois de muito estudo, de várias Bíblias que já existiam. A tradução do Novo Mundo, então, surgiu como uma ferramenta para refletir esse entendimento já consolidado, buscando ser o mais fiel possível ao que os textos originais queriam dizer, sempre considerando o contexto de toda a Bíblia.